aí ele prossegue, né, o caminho, ele vai pro terceiro castelo, que é o castelo da vontade e da ousadia, né? E aí, quando ele chega lá nesse castelo, ele já se depara com um dragão. Só que ele fala que não é um dragão normal. Ele fala, gente, o dragão... Pior de tudo. É o dragão de Game of Thrones. É o dragão de Game of Thrones. Ele disse que já tinha enfrentado vários dragões, mas nunca viu um igual aquele. Um dragão muito grande, né? Isso, ele disse que ele soltava o fogo não só pela boca, mas pelos olhos e pelos ouvidos. E aí ele fala assim, nossa, mas o Merlin falou que eu não ia precisar da minha espada, porque no início do caminho ele queria levar a espada. E o Merlin falou, você não vai precisar dela para esse caminho, para essa trilha, né, que você vai prosseguir aí. Ele falou, mas ele disse que não precisava. E o dragão responde, ele falou isso porque eu não sou um dragão comum, né? Que ele era acostumado a matar dragões. Ele é um cavaleiro. Só que esse não era um dragão comum. Esse era o dragão do medo e da dúvida. Que é o maior gigante interno. Exatamente. O medo e a dúvida. E aí ele tenta desistir. Ele fala, não vou morrer. Tentando atravessar isso. Aí a Rebeca e o Esquilo, né, incentivam ele a continuar. E é legal essa parte que ele tem um diálogo com o Sam também, né? O Sam que fica lá, você tem que ir. Exatamente, você já tá morrendo. Ele tem coragem. Gente, isso me lembra. E é o Sam, né, se não me engano, né, ele que mostra pro cavaleiro, ou seja, ele já sabia, ele só não enxergava, né? Que aquilo ali era o medo dele, né? Então, o dragão, no fim das contas, não era real. O dragão, ele simbolizava todo o medo que ele sentia, né? Isso me lembra o que um amigo meu me falou uma vez. A sombra de um leão, quando vista de perto, era apenas a de um gatinho indefeso. Então, quando a gente vê de longe, aquela sombra parece algo muito gigante, mas quando a gente vai se aproximando, era só um gatinho. Então, assim, era bem menor do que aquilo que a gente estava imaginando. Mas a única forma de saber que aquele que a gente pensava ser um leão era um gatinho é só se aproximando. Encarando. É só encarando. É só tendo essa coragem, né? E a ousadia. E a Rebeca, ela fala pra ele, olha, o Merlin, eu escutei uma vez o Merlin falando que só o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Então ele primeiramente ele reluta, né? Fala, então vai você. E aí depois ele começa a pensar naquilo e ele vê que realmente ele tava com medo de morrer, ele tava com medo do dragão. E ele percebe que ele não precisava provar que ele era corajoso, que ele não tinha medo, mas que ele já era tudo aquilo. E aí ele se enche de coragem e vai enfrentar o dragão. Só que quando ele vai enfrentar o dragão cospe fogo e a barba dele é queimada. E aí ele volta e falou, não, mas se representa o medo, então o dragão é ilusão, porque o medo não existe, né? O medo é a expectativa de algo. A gente achar que aquilo tudo vai dar errado, que aquilo tudo é monstruoso, como ela falou, né? E aí ele falou assim, não, mas como é que me queimou então? E a Rebeca fala, porque você começou a ter medo e a acreditar que ele era real. Então se você acredita real. Então ele se tornou real. Se você acredita que é algo real, então o fogo dele pode te queimar. E aquilo que você foca cresce. Então se você foca no dragão, ele vai aumentar. Se eu foco no medo, ele vai aumentar. E ele consome, ele paralisa. Exatamente. Então aí ele se enche de coragem de novo e volta para encará-lo. E aí ele, mesmo que o dragão fique cuspindo fogo, ele não é queimado. E o dragão começa a ficar cada vez menor. E outra coisa também, a barba dele é queimada, né? O que isso representa? Às vezes, quando a gente vai enfrentar esse medo, esse gigante, pode acontecer de falhar de primeira. Só que o que é importante? Ser perseverante. Eu falhei agora, mas eu vou continuar.
e eu vou lutar contra esse gigante de novo. Porque é importante vencer o gigante. Porque o gigante que a gente não vence agora, ele vai encontrar com a gente no futuro. E maior. Na próxima estação. É verdade. Exatamente. E outra coisa que você falou, eu lembrei de outra coisa, né? Quando ele fala, cadê minha espada? Quantas vezes a gente não transfere a responsabilidade pelas nossas lutas para uma ferramenta? Tipo, mas eu não tenho espada, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu não tenho conhecimentos adequados, eu não falo direito. Tudo isso é um medo. E a gente fala assim, a gente coloca as desculpas nas ferramentas ou em outras pessoas. Eu tô sozinho, por que não vai você fazer isso? Sim. Entendeu? Então a gente começa a transferir a responsabilidade que é nossa para as ferramentas e para os outros. E a gente começa a dar desculpa para enfrentar aqueles medos. Sim, com certeza. E aí o dragão vai ficando cada vez menor e diz que ele fica do tamanho de um sapo. E aí ele começa a soltar não mais chamas, mas sementes, que é as sementes da dúvida. Né? Quantas vezes a gente está no caminho lá, perseverando, e vem aquela dúvida, será? Será que é isso mesmo? Será que eu sou capaz? Será que eu tô no caminho certo? Né? Mas isso não impediu o cavaleiro de prosseguir. E aí o dragão saiu, mas antes ele falou, eu vou voltar. Porque às vezes, né, em várias ocasiões da nossa vida, o medo e a dúvida vai surgir. Mas a gente tem que estar com autoconhecimento em dia, né? Então, estar em paz, né? Então, em paz e saber da nossa verdadeira identidade, ao ponto de enfrentá-las outras vezes, né? É isso, e aí ele vence essa batalha e ele prova que ele possui, né, coragem e ousadia. Ou seja, as ferramentas que a gente precisa está dentro de nós. Dentro de nós. Elas são acessadas quando a gente encontra o nosso verdadeiro eu. Exatamente. A gente se conhece. E aí ele vai pro vértice da verdade, que é o último capítulo, né, que ele escala aquela montanha e diz que a mão dele já tá sangrando e chega um momento que ele se vê com uma pedra tampando, bloqueando o caminho dele para ele subir. E aí nessa pedra está esculpida: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido. Se ao conhecido me agarro. Eu acho incrível isso aqui. Ele estava muito exausto, mas ele começou a tentar trabalhar e refletir sobre aquela questão, né? Então, muito interessante isso, porque como eu posso conhecer o desconhecido se ao conhecido eu me agarro? Quantas vezes a gente tem medo de começar algo novo, de fazer algo diferente, simplesmente porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, porque a gente tem medo do novo e medo do desconhecido. Então ele reflete, o cavaleiro começa a refletir sobre alguns conhecidos dele, né, que ele estava se agarrando, que era a identidade, que era quem ele pensava que era, né, as crenças dele, o que ele achava que era verdadeiro, o que ele achava que era falso, e os julgamentos dele, sabe, o que ele achava que era bom, o que era ruim. Ele entendeu que ele se agarrava tanto a isso que ele não se permitia ter novas experiências e conhecer o novo. E aí ele se viu agarrado naquela pedra para não cair. Ele estava se agarrando à própria vida, entendeu? Ele tava não querendo morrer. E aí o Sam fala: solta, porque você está se agarrando a ela. Eu disse: não, mas se eu soltar eu vou morrer. Ele falou: você já está morrendo, porque ele já estava desgastado, a mão dele estava sangrando com aquela armadura e tudo. Ele falou, e o Sam falou pra ele, a voz interior falou: solta e acredita. E ele falou assim: acreditar em quê? E o Sam fala pra ele: na vida, na força, no universo, Deus, chame como quiser. E aí ele se enche de coragem e se solta. E ali ele passa um filme na cabeça dele, sabe? De todas as coisas que ele já viveu. Exatamente, que ele se agarrou e tudo. E depois ele começa a cair pra cima. Ele usa mesmo essa expressão, cai pra cima. E ele chega lá no topo.
E isso é a fé, né? É mesmo que eu não consiga enxergar e entender, eu vou caminhar. Sim, esse final ele mostra isso, né? Que você precisa ter fé, confiar em algo muito maior, que transcende, né? Tanto que eu acho interessante ele falar assim, chame como quiser. Né? Porque às vezes tem pessoas que elas não seguem religião nenhuma. Então elas se recusam a falar que acreditam em Deus, por exemplo. Mas assim, elas não têm esperança. Então, algumas coisas que elas vão sempre nos levar pra isso. Por mais que, né, que as pessoas não queiram dizer Deus, elas precisam de uma razão pra acreditar, né? Algo muito maior. Exatamente. E ali ele se desprende de tudo que ele temia, que ele conhecia. E ele se sente livre. Livre para abraçar o desconhecido. Sim. E, consequentemente, livre de toda a sua armadura, né? Exatamente. E ele diz que quando ele sobe, o coração dele tá transbordando de amor e ele começa a chorar. Chorar de tanta gratidão. E ele cita essa frase assim: quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Ele pensou, né? Então, quantas vezes a gente tenta ser forte e a gente não quer demonstrar medo, vulnerabilidade. A gente quer ser forte, a gente coloca aquela armadura e a gente quase morre, né, por causa disso, porque a gente vai se perdendo, a gente vai perdendo os outros. E aí, com essas lágrimas verdadeiras e quentes que vem do coração, ele conseguiu derreter a armadura e se livrar dela. É engraçado que esse é o final, só que ele, no final do livro, ele coloca o começo. Aí ele começa a viver e não mais sobreviver. Exatamente. E ele começa a sorrir, diz que dele, a partir desse momento que ele tirava a armadura, reluzia uma luz muito diferente, porque como a Thaís falou no início, a armadura brilhava muito, né? Que é aquilo que ele parecia ser para os outros, mas aquilo que a gente realmente é um brilho surreal, porque é genuíno, é nosso, é essência. Exatamente. Exatamente. É essência. E